4h33, uma ótima tarde para você ligado nas plataformas digitais do Massa News, sejam elas na internet, no celular, em casa, no desktop, no YouTube e no Facebook. Boa tarde para você. Hoje nosso assunto tem muito a ver com aquelas pessoas que estão interessadas em planejar uma viagem ou que já está com a viagem marcada e agora está naquele planejamento do quanto dinheiro levar. Para ajudar a gente nesse bate-papo hoje, a gente recebe o nosso consultor em finanças, especialista, o Pedro Kazan. Boa tarde. Boa tarde. Tranquilo? Beleza. Kazan, vamos começar então do começo, né? Uhum. Estamos planejando uma viagem. Essa também é a pergunta do Márcio aqui de Curitiba e ele diz o seguinte: tem uma viagem para os Estados Unidos programada para novembro. Esse assunto é um dos que bombaram na nossa coluna, tá bom? Aqui do massanews.com. Tem algo que eu possa fazer para evitar um dólar mais caro? Existe milagre para isso? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Essa é uma pergunta que muitos clientes me fazem. Kazan, vou viajar, compro o dólar hoje, compro amanhã, semana que vem, fica essa angústia. E eu sempre costumo explicar. O dólar, na realidade, se você parar para pensar, as variações dele intraday ou amanhã, depois de amanhã, vai variar 1%, 2% no máximo. Então, se você vai fazer uma viagem de 2, 3 mil dólares, você vai mudar R$200 para lá ou para cá. Na realidade, uma viagem de curto prazo não vai fazer muita diferença, tá? Você ficar nessa neura. É mais fácil você ficar tranquilo, comprar o que você precisa, isso é muito importante, você comprar o que você vai precisar no seu dia a dia para um táxi, para um cachorro quente de rua, mas focar tendo condição de levar um cartão de crédito com limite, porque tudo que você gastar no cartão de crédito vai ser dólar comercial, tá? Você não vai se prejudicar em comprar um dólar paralelo, que como o nome diz é um mercado paralelo, né? As casas de câmbio não vendem dólar na cotação comercial, que é o que nas corretoras a gente consegue. Então você vai pagar um spread, o que é isso? O dólar está 3,80, na casa de câmbio você vai pagar 4. Mas 20 centavos, comodidade, negativo. Paga no cartão de crédito, está ali na sua mão, não corre o risco de perder. Mas não é perigoso? As pessoas têm esse receio com o cartão de crédito em viagem. A gente leva o cartão, eu, por exemplo, toda viagem que faço, também estou planejando uma, levo o cartão de crédito pensando assim, ou se pintar uma emergência, o cartão de crédito está ali. Mas levo o dinheiro contadinho, hoje posso gastar X. O certo é isso ou não? Não, até porque você está com o dinheiro contadinho, você pode ser roubado, você pode perder, sua mala pode extraviar. E aí, o que acontece? Outro ponto bacana, você pode levar o seu cartão de débito e você saca no caixa eletrônico em espécie. Isso você pode fazer em Buenos Aires, você pode fazer nos Estados Unidos, você pode fazer em inúmeros países. Por que é mais vantajoso então? Porque você paga a cotação comercial. Você não vai pagar paralelo da casa de câmbio. Então, assim, a recomendação é separe para viagem uma pequena quantia para o seu táxi, para o seu cachorro-quente, para comprar uma coisinha numa cafeteria e leve em espécie, né, que você compra na casa de câmbio. Compras maiores, comprar um relógio, um tênis, uma camisa, uma mala, paga no cartão de crédito. Quero chegar lá e ter a segurança e tranquilidade de sacar em dinheiro. Você vai sacar na cotação comercial, tá? Mas aí o que você está falando não interrompe o que muita gente faz também pré-viagem. Guarda o dinheiro que você então compraria dólar e deixa guardadinho para pagar a fatura. Sim, não precisa deixar guardadinho, né? Como a gente sempre explica, investido. Deixar investido, claro. Sim. Até porque você, nesse meio período, até a sua fatura de cartão de crédito chegar normalmente ali entre os 20... A sua reserva, eu digo. Né? Isso, deixa a sua reserva garantida tranquilamente, tá? Então você tem, antes de viajar, 3 coisas a fazer. Segmentar um pedacinho em espécie para o dia a dia, para o táxi, para a cafeteria. Não precisa ser muito, tá? Até porque a gente já falou, pode pegar o seu cartão de débito, que normalmente é internacional, e você saca lá no caixa eletrônico, e o cartão de crédito para maximizar as compras, porque vem tudo em cotação comercial. Kazan, mas aí vai vir só daqui a tantos dias a cotação comercial, como é que pode estar? Aí volta para aquele cenário. Não é isso que vai estragar a sua viagem, tá? Não é isso que vai transformar a sua viagem, não vale mais a pena. Vamos supor, você vai fazer uma viagem internacional, por mais que faça sozinho, vai gastar 2, 3 mil dólares. Se o dólar variar 3, 5%, vai ter uma variação marginal perto do que você de fato vai gastar na sua viagem toda. Então, é uma preocupação que as pessoas devem um pouco se tranquilizar com isso. Olha só, você está falando dessa questão de levar o dinheiro ou não guardar, fazer uma reserva, ter o dinheiro investido e pagar a fatura depois e usar o cartão de crédito. Então a gente já casa com a pergunta número 2, que já está aí na tela, dólar guardado, certo ou errado?
Quem pergunta isso é a Rossana S, lá de Londrina. Ela está dizendo o seguinte: você acha interessante, Kazan, comprar dólares e deixar guardado esperando uma alta por causa das eleições? Ela também, pelo jeito, vai viajar, hein, Rossana? Então, essa é uma outra questão também que muitos clientes perguntam. Pô, Kazan, quero comprar dólar, vou deixar guardado, vou deixar num cofre. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, moeda, câmbio, tá? Não só dólar, euro, qualquer outra moeda. Em bolsa de valores, elas são negociadas, para você ter uma ideia, o contrato de dólar na bolsa de valores, na BMF, ele é negociado um contrato de 50 mil dólares. Só que você só pode negociar 5 contratos. Então, assim, é 250 mil dólares. Ou seja, para você operar a moeda, né, que é o que a Rossana está tentando fazer, que é operar a moeda, né, comprar para vender melhor lá na frente, é uma quantia muito significativa para valer a pena de fato. Às vezes ela pode até perder dinheiro. Claro, até porque podem vir algumas medidas econômicas, políticas, que o dólar, como qualquer outro ativo líquido e livre, pode desvalorizar. Tá? Então, assim, vou comprar tantos mil dólares. Não vai fazer muita diferença na realidade, porque você vai ganhar um pouquinho. É melhor você colocar esse recurso numa nota do Tesouro Nacional, num título público, num fundo de renda fixa, operar bolsa, no caso, quando a taxa de juros como agora está muito baixa, isso induz a gente a fazer operações estruturadas, investir em empresas, no caso, ações, né, as maiores empresas do país. Mas em relação a comprar moeda e deixar em casa, aí tem um monte de riscos inerentes, que é de ser roubado, de perder, ou seja, não vai fazer muita diferença, tá? Quer operar dólar? Vai para uma corretora de investimentos, compra dólar futuro, fica lá comprado. Como é que eu faço isso? É muito fácil. De repente a gente fala até hoje ainda. Daqui a pouquinho você explica o que é o tal do dólar futuro. A gente está na coluna Finanças do nosso Massa News Live On. É o seu dinheiro sendo bem cuidado, viu? Fica aqui com a gente. Você que está entrando agora, participa com perguntas, tem dúvidas, curiosidades sobre a moeda americana, porque tem tanto sobe e desce, porque a gente às vezes fica tão apreensivo diante de uma viagem quando a gente precisa gastar em dólar, pagar em dólar ou até mesmo fazer uma compra internacional. A gente já vai falar sobre isso, mas eu quero agradecer a todos que já estão participando. Vamos compartilhar a nossa live? Peço a sua ajuda aí. Bate o dedo no compartilhar e vamos fazer mais gente participar desse nosso bate-papo aqui hoje à tarde. Claudete Macei Sesco está aqui perguntando: escola, você está aí? Estou aqui, viu? Sentindo minha falta no jornal, deve estar falando provavelmente do SBT Paraná, mas estou cedo às 7 da manhã no Primeiro Impacto, viu? Espero você lá, Claudete. O Pablo Rian também está aqui, o Francisco Pitol, Antônio Durães, a Dione Stresser, Maria Eni Pastuchak também está aqui com a gente. Oi, Maria Eni, boa tarde para você. E você que está entrando, seja muito bem-vindo. Nosso assunto hoje é dólar e quem está conversando com a gente é o Pedro Kazan, nosso no assunto de cuidar bem do nosso dinheiro aqui do massanews.com, da nossa coluna Investimento com você. Kazan, e a gente está falando desse sobe e desce, né? E você falou agora há pouco do compra dólar futuro, compra dólar comercial, tem o dólar paralelo. E a gente vai pesquisar a cotação aqui, dólar turismo. Por que tem tantas variações de nome? Parece até mesmo a variação da moeda, né? Uma coisa diferente da outra. Exatamente. Até para desmistificar, tem os 3 principais dólares, né? O primeiro, que é o principal, que é o negociado em ambiente de bolsa, né? Que é o dólar comercial, o dólar spot, o dólar negociado em corretoras, que é a moeda justa, é o que é negociado de fato mundialmente. Tem o paralelo, que é, como o nome diz muito claramente, é um mercado paralelo. Você é negociado em casas de câmbio, que compram dólares de terceiros e revendem. Tanto que você chegar numa casa de câmbio e falar, quero comprar dólar, né, é um preço, e quero vender o dólar para você, casa de câmbio. Por que tem essa variação? É o spread deles, é o que eles ganham na realidade. Na verdade é o lucro, né? A chance deles ganharem dinheiro. Não é a chance, é o negócio deles. Uhum. Eles ganham dinheiro fazendo isso, eles compram uma moeda de alguém mais barato e revendem. Tecnicamente, uma casa de câmbio só faz isso, né? Na essência, é só comprar uma moeda mais barata. Teoricamente, a casa de câmbio se abastece também das pessoas que compram e vendem a moeda. Igual, por exemplo, a pergunta que a gente teve aqui da Rossana. Uhum. Às vezes, pessoas tipo a Rossana que, o dólar baixou, vou lá, vou comprar $1.000, deixar guardadinho na gaveta. Uhum. Ou o dólar subiu, vou lá vender. Às vezes, as casas de câmbio... Às vezes, não. Você está dizendo que as casas de câmbio sobrevivem até mesmo desse tipo de negociação. Isso, é o que a gente chama do spread. É o que a casa de câmbio faz, tá? Ela compra, por exemplo, você voltou da sua viagem, sobrou um pouquinho de dólar, você precisa ficar com, sei lá, $200 na carteira, vender, leva na casa de câmbio. Vale a pena fazer isso?
Sim, sempre. Não tem por que ficar com a moeda na carteira. Como a gente já falou, vira uma segurança psicológica apenas você ter $1.000 em casa. O dólar não vai para R$10. Então, assim, você não vai ficar rico. Graças a Deus. E é o mercado também. Porque senão mudaria a nossa vida, né? Eu não estou dizendo só por causa de viagem. Para muito pior, né? O dólar afeta o nosso alimento, afeta o nosso combustível, afeta o nosso celular que a gente usa, a nossa conta de não sei o quê, enfim. O dólar está muito ligado à nossa vida, né? Sim, tudo que é importado, né, vem dolarizado. Então, praticamente, tudo que está à nossa volta, carro, moto, ou seja, serviços em geral, eletrônicos, tudo é dolarizado. Então, tem essa questão. Mas retomando, a gente tem o comercial, como a gente já falou, que é a cotação justa, a cotação correta, que é o negociado em corretores, que é o cartão de crédito vai cobrar, o paralelo, que é a casa de câmbio. Então, muito cuidado, inclusive, até pegando o gancho de casa de câmbio, com as moedas menos líquidas. Por exemplo, o peso argentino, se quer ir para a Argentina, compra a quantia que você vai precisar para o dia a dia. O resto saca lá no cartão de débito, tá? Porque você vai sacar na cotação comercial. Mas lá vai ter o IOF da mesma maneira, né? Sim, mas o IOF é muito pequeno comparado com o spread. Spread é a diferença entre o valor de compra e o valor de venda numa casa de câmbio. Lá a gente não vai ter esse spread. Não, vai ter o IOF, mas não vai ter o Isso, você vai pagar o comercial. Exemplo, um peso argentino estando cotado... É 33 centavos, né? Vamos pegar um valor redondo só para ficar mais simples do entendimento. O peso argentino cotado a 30 centavos, na casa de câmbio ele vai estar te comprando ele por 22 e vai estar te vendendo por 36. É muito largo esse spread, então acaba que não vale a pena você ficar operando esse tipo de coisa. Compra o que você acha ali para o dia a dia. Precisei de mais. Saca no caixa eletrônico lá. Na verdade, você tranquilo. fazendo essa conta simples aí, a gente paga até mesmo mais com o IOF e esse spread do que a gente só pagar o IOF, né? A conta é simples, é psicológica também na nossa cabeça, pagando com o cartão de crédito. Exatamente. O mais importante, assim, para resumir tudo não se preocupe em operar a moeda, né? Se preocupe, de repente, não torrar com supérfluo demais na viagem. Não fica operando. Você tem que planejar o quanto gasta, né? Exatamente. Está dizendo assim, vá, gaste, faça a festa do milho lá. Não, exatamente pelo contrário. Assim, ser controlado. Sendo controlado, você não precisa operar a moeda, não precisa comprar no momento. Vou comprar agora porque caiu hoje. Não vai fazer muita diferença. De forma prática, não vai fazer diferença, né? Você está falando de uma viagem que você vai gastar, de repente, sei lá, $3.000, uma viagem que você vai gastar ali na casa de R$12.000, você gastaria R$12.500. Você fala assim, eu estava preparado para gastar 12 mil, mas vou gastar 12.500, não vou mais. Não é assim, você vai acabar indo. Ninguém deixa de ir. Exatamente, então você acaba operando a moeda, você está falando assim, de 12 mil para 12.500, é uma variação ali de 4%, que não vai fazer muita diferença, mas em relação a dólar no mercado, faz bastante diferença. Então assim, para pegar o gancho, para a gente não deixar de falar do turismo, né? E tem o dólar turismo, que é negociado principalmente no Banco do Brasil, que a pessoa chega lá com passagem, passaporte e ela compra. É um dólar que normalmente ele fica próximo do paralelo, um pouquinho mais barato, mas entre o comercial. É uma tentativa de ser um pouco mais justo, só que E esse aí a gente só compra no Banco do Brasil? Especialmente no Banco do Brasil, mas assim, não recomendo que faça esse tipo de operação. Então, quando a gente tem que pesquisar o valor da cotação de casa de câmbio, é o paralelo, não o turismo. O paralelo é negociado em casas de câmbio, tá? Errei só a vida inteira. Só casa, por isso que é o mercado paralelo. Não é mercado negro, não, é tudo organizado, são instituições, são fiscalizadas, mas é o mercado paralelo, né? De fato, não é o mercado padrão, que é o mercado de bolsas, tá? Bom, muita gente entrando aqui com a gente, o Thiago Felipe, o Coimbra Tais, grande abraço para vocês aí também ligados na live do massanews.com, Ederaldo Fernandes lá de Ponta Grossa, um abraço para você, meu amigo, tudo bem? E o Juliano Canali está perguntando, escola, para viajar é melhor comprar moeda ou cartão pré-pago de dólar? Esquecendo o cartão de crédito, porque ainda tem pessoa cética, né? Sim, o pré-pago é uma solução bacana, porque você não envolve um cartão. Às vezes o meu cartão vai ser clonado, o meu cartão eu posso perder e alguém, sei lá, sorrateiramente me roubar. Então você já destina uma quantia nesse pré-pago. Uma atenção que tem que ficar, um ponto que tem que ficar mais atento no cartão pré-pago é a cotação pela qual você vai incluir, né? Porque você chega com R$1 e eles creditam nesse cartão pré-pago uma quantia de dólares. Qual é essa cotação? Se está valendo a pena você fazer isso. Ou não, vamos levar um cartão de crédito e o cartão de débito e a gente saca lá em dinheiro ou você paga de fato no cartão de crédito. Pelo que você está falando, no fim das contas, é a mesma coisa, mas pagando menos até. Sim, mas de novo, e sendo repetitivo, não se preocupem em entrar nessa neura de compra agora, não compra depois, vai fazer uma diferença de 100, R$200.
para cima ou para baixo, tá? Então, assim, vai viajar tranquilo, até porque eu acho que o propósito da viagem é lazer, é descansar. Então, assim, não se preocupe em operar a moeda. Não são quantias grandes, como eu já falei, para você operar a moeda, você tem que ter no mínimo uma boleta de 250 mil dólares. Então, assim, não vai fazer muita diferença, fácil. tá? Helena Bittencourt pergunta aqui, o que pode acontecer com o dólar com esses candidatos à eleição? A eleição, de fato, influencia esse período eleitoral, não é bem a eleição, né? O período eleitoral ele influencia no sobe e desce do dólar, na cotação? Claro, influencia muito. Nesse momento não está influenciando muito porque o cenário ainda é de indefinição. O mercado ele se movimenta muito rápido no sentido de corrigir qualquer incoerência ou qualquer expectativa negativa ou positiva. O mercado é muito ágil, o mercado é implacável com isso. Tá? Ele responde rápido ao que acontece. Nesse momento, o dólar está tendo essas variações bruscas, não por causa de eleição, muito pouco por causa de eleição. A gente está vendo uma taxa de juros nos Estados Unidos subindo, a gente está vendo uma briga comercial dos Estados Unidos com a China, petróleo que estava em ritmo de queda já voltou a subir. Então, assim, tem alguns setores econômicos lá nos Estados Unidos que estão favorecendo essa volatilidade. Aqui no Brasil, retomando em relação ao cenário de eleição, tem um grande problema nesse ano, né? Uma indefinição tão grande que pode acarretar que as pessoas acabem indo para os extremos, seja do populismo, seja do liberalismo reformador. No Brasil, vai ser muito importante que venha um presidente pró-reformas, né? Porque a gente precisa fazer reforma da Previdência, a gente até falou na live anterior, a Previdência ela vai quebrar se não for feito nada, né? A pirâmide sempre foi assim, ou seja, a base são os contribuintes e o topo da pirâmide, as pessoas que de fato recebem um benefício, só que essa pirâmide está invertendo, os contribuintes estão diminuindo, e não só porque as pessoas não querem mais contribuir, é porque está entrando muitos autônomos, empresários, então assim, toda essa pirâmide está invertendo e uma hora vai explodir, até porque hoje em dia as pessoas estão demorando mais para morrer, né? O que para a gente é muito bom, mas para a Previdência é um problema, porque as pessoas ficam mais tempo recebendo o benefício. Então, assim, não cair muito nessa ideia de que um presidente ali ou um presidente acolá vai resolver tudo. Não vai, porque a gente já sabe, a gente viu recentemente, que o Senado e a Câmara de Deputados que resolvem e tiram o presidente se quiserem. Então, o mercado entende isso, o mercado está só observando. Tem alguns candidatos pró-reformas, alguns candidatos populistas, mas, assim, até então não tem nada muito definido. Então, o mercado está deixando isso correr de forma um pouco mais solta, até o momento que, de fato, começar a sair as pesquisas mais coerentes e aí sim o dólar vai começar a se movimentar por conta das eleições no Brasil. Tá chegando agora no Massa News Live On, participa com a gente. Nosso assunto hoje é essa loucura envolvendo o dólar. É um sobe e desce danado, a gente compra antes, compra depois, usa cartão de crédito, cartão de débito, pré-pago, enfim. O nó na nossa cabeça, né? Tudo por causa de uma moeda, tudo por causa de dinheiro. É o que está afetando a nossa vida? É o que a gente comenta, é o que a gente fala aqui no Massa News Live On, investimento.com. Você, as pessoas que estão entrando, você que está chegando, participa com a gente através do comentário ou então compartilhe essa live para que mais gente chegue e faça parte dessa nossa roda aqui, desse nosso bate-papo, que o Pedro Kazan está aqui, o nosso consultor de finanças, especialista em cuidar do seu dinheiro, está aqui com a gente. Pedro, tem os céticos aqui ainda, viu? Davidson Paulino, abraço para você em Brasília, entrando agora, está pensando em comprar dólar para viajar? Manda sua pergunta para a gente, viu? Os céticos existem. Mesmo assim, você dizendo, vamos comprar usem o cartão de crédito. Uhum. Mas ainda tem gente dizendo aqui, fico tenso e também fico inseguro com esse sobe e desce do dólar. Se fosse para comprar o dólar, usar a moeda da maneira como sempre viajei, compro mais próximo da viagem, que é só no final do ano, em dezembro, ou posso já me garantir desde já? Retomando tudo que a gente até comentou, você acaba operando o dólar, se ficar nessa neura, né? Mas, recomendação, vai comprando aos pouquinhos, não vai fazer muita diferença, vai pulverizando, até porque dezembro vai ser pós-eleição, tá? Então a gente já pode estar falando de um dólar a 4,10, 4,15. Ah, mas é porque o resultado da eleição? Não, porque até lá as taxas de juros nos Estados Unidos já vão ter subido um pouquinho mais e isso faz com que o dólar de fato suba. A gente já vai chegar... E os americanos até mesmo temem uma crise, né? Na realidade, não é que eles temem uma crise, eles já estão se preparando para uma crise. Tanto que nunca na história
do Banco Central norte-americano, eles subiram taxa sem ser antes de uma crise. É o que a gente está vendo agora, e até para fazer um gancho com a nossa taxa de juros, a gente está com uma taxa de juros aqui de 6,5%, e lá fora, a Treasury, o principal título negociado lá, já está chegando próximo de 3%. Então você pensa, aquilo que a gente já falou em outras lives, você emprestar dinheiro para o Brasil, você ganha 6,5 em real, você emprestar dinheiro para os Estados Unidos, você vai ganhar 3 em dólar. Então, o fluxo acaba correndo para os Estados Unidos e se alguém vende real para comprar dólar para ir para os Estados Unidos, o dólar tende a subir. Então isso é muito simples, tá? É matemática, não é aposta, não é esperança, não é torcida. É matemática. Se a taxa de juros lá subirem cada vez mais, é natural que todos os investidores no mundo corram para os Estados Unidos. E tem gente que tem vergonha de, às vezes, sobrou R$250 do meu dinheiro para viajar e não vou lá na casa de câmbio comprar R$250 em dólar. É o negócio deles, pensa nisso porque eles estão querendo vender, seja pouco ou muito, eles precisam fazer esse dinheiro deles movimentar, porque é o... E um gancho, se a pessoa ficar nessa, vai acabar deixando o dinheiro na carteira e vai torrar o dinheiro com outra coisa. Então, assim... A sua economia nem vai ser tão benéfica. Tem uma viagem planejada, vai comprando aos poucos, não fica nessa neura, viagem é para lazer, é para divertimento, o dólar não vai para R$7, para R$8, não vai fazer com que fique uma viagem inviabilizada. E não vai subir 50 centavos do dia para a noite. De forma nenhuma. Aliás, pouquíssimo provável que isso aconteça, tem que acontecer alguma tragédia muito relevante no mundo, mas vamos dizer que é impossível, mas vamos falar que é 0,1% de acontecer, que é impossível, não vai acontecer. Tá? Então, assim, não entre nessa neura, não precisa ser assim, tá? Pode ir comprando aos poucos, pode ir negociando a moeda tranquilamente, não vai fazer muita diferença, e uma coisa também muito crucial, a casa de câmbio ali está vendendo a 1 centavo de diferença. Legal, de repente o que você vai gastar para ir até lá comprar... Só gasolina não gasolina, estacionamento, às vezes é besteira. Então, assim, a recomendação sempre, que eu sempre falo para os clientes em palestras, cursos, vai viajar. Não torre com besteira, não gaste com supérfluos bobos, não compre besteiras, compre um pouquinho para ter em espécie para o dia a dia, use o cartão. Mas eu estou inseguro com o cartão. Eu ficaria mais inseguro com um monte de dinheiro em espécie, tá? Até porque você está num país estrangeiro, né? Ficar com chumaços de dinheiro, ou deixar na mala, deixar no hotel. Bom, um cartãozinho de plástico, sumiu, você liga para o banco, cancela, já emite outro, já emite um cartão temporário. Então, assim, é muito mais assim, esquece um pouco operar o dólar e vai viajar tranquilo, tá? Dá um pouco de dor de cabeça pensar em viagem, mas depois o Kazan deu a dica, aproveitar essa viagem aí. Tem mais perguntas chegando para a gente, é o Arthur Lima de Curitiba, querendo saber... Esse milagre pode acontecer, o dólar chega a R$2, volta para casa dos R$2 em algum período da nossa vida, ou então após as eleições? Bom, você falou já que... Após as eleições, não. Cedo, também não. Muito pelo contrário, tá? Com a expectativa de alta de taxa de juros nos Estados Unidos, a tendência, se o Banco Central brasileiro não fizer nada, é que o dólar exploda a 4,15, 4,30 tranquilamente. Não é torcida, não é esperança, não é... É matemática simples, tá? A taxa de juros lá fora vão subir e as pessoas vão, de fato, vender real e todas as outras moedas no globo e ir para os Estados Unidos, emprestar o dinheiro para os Estados Unidos. Uma coisa muito importante, a gente tem eleições por vir, mas ainda não sofremos, de fato, o que ela pode sofrer, tá? Se a gente vê candidatos, por exemplo, como Marina Silva, populista, os investidores tendem a sair, né, de um país assim. Por quê? Fica instável. Será que ela vai beneficiar os servidores? Será que ela vai beneficiar os movimentos do Sem Terra? Será que ela vai beneficiar, ou o empresário? Muito difícil. Então, o investidor, como qualquer outra pessoa que tem interesse em entrar num país, investir naquela nação, investir naquele país, e de fato ter lucros com aquilo, evoluir com aquilo, aumentar, expandir seu negócio, ele vai pensar em tudo isso. É muito comum, às vezes, em mesa de corretoras, gestões de fundo de investimento, estrangeiros sabem mais sobre a gente do que nós mesmos, porque eles estão muito interessados no que a gente está fazendo, quem que a gente está escolhendo, o que a gente está apoiando. Em relação a greve de caminhoneiros, quem apoiou, quem foi a favor, eles estão ligados em tudo, tá? Então, retomando, você vai ter dólar R$2 dificilmente em menos de 10 anos, tá? Então, isso... independente do presidente que venha, tá? Muito pelo contrário, a tendência é que de fato pule os R$4 logo, tá? Isso não vai demorar, até porque, de novo, ressaltando, o Banco Central norte-americano, estão se preparando para uma crise, não uma recessão ou não uma crise tão violenta quanto aconteceu em 2008,
pode ser que aconteça, inclusive uma aposta minha que no ano que vem, no ano de 2020, vai ser um ano muito ruim, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. E eles sempre sobem taxas de juros antes de uma crise. Por quê? É simples. Vem uma crise e eles têm espaço para diminuir a taxa de juros e reaquecer a economia. O Brasil fez tudo errado. O Brasil pegou num pré-crise e trouxe a taxa de 14,5% para 6,5%. Se vem uma crise agora, o país quebra. Isso é muito claro, de novo, não é aposta, não é torcida, de forma alguma. Mas nesse momento, se estoura uma crise, o país quebra, porque a gente vai ser obrigado a subir taxa de juros, que a gente já sabe é o dinheiro a taxa pela qual os investidores emprestam dinheiro ao Brasil. Pô, vou prestar dinheiro ao Brasil para ganhar 6,5%, o Brasil todo instável, todas eleições por vir, e greve de caminhoneiro, e greve do petroleiro, greve de não sei das quantas, eu não vou emprestar. Então o Banco Central, obviamente, vai ter que segurar esse rojão, e é um rojão sério. Caíram os juros por questões eleitorais, agora vão ter que subir rápido antes de que venha uma crise. Porque se vier agora nesse momento, aí sim a gente está falando de dólar a 4,50, 4,60, mas voltando e pegando o gancho de viagem, não se preocupe também, não é o que vai inviabilizar a sua viagem, a não ser que você queira gastar 20 mil dólares na sua viagem, tá? Então, não é essa a preocupação, mas em relação a dólar a R$2, esquece. Que triste você saber disso, né? Mas é a dura realidade que a gente enfrenta nessa nossa vida. Você que começa agora a participar da live, eu vi que algumas outras novas pessoas chegaram aqui com a gente. São 4 horas e 59 minutos, estamos falando desse sobe e desce do dólar, como você investir bem o seu dinheiro. Inclusive, Escola, eu selecionei com a produção o gráfico da cotação do dólar, tá? Nos últimos 13 anos, a gente pode botar na tela. A variação assusta, né? Isso, a gente vê que assim, como é uma moeda livre, uma moeda de livre comércio, claro, tem algumas interferências do Banco Central, em alguns momentos eles acham que eles têm o poder de ficar segurando a moeda, mas artificialmente o mercado chega rico, não é? Vou fazer swap para tentar travar a moeda. O mercado cruza o braço, espera terminar todo o lote que o Banco Central tem para fazer e depois o mercado todo vem subindo, o que aconteceu anteontem. Olha o gráfico ali na tela para você. Você que está acompanhando. A gente vê lá desde antes, ali bem no início do Plano Real, que era um cenário ainda de incertezas, e depois, de fato, a economia um pouco mais solta. Então tem desde a década de 90 aí? Você vê ali, bem ali naquele primeiro pico ali, foi logo o primeiro governo Lula, né, que deu aquele pico de instabilidade no mercado, de incerteza, né? Aos poucos foi caindo. Mas foi caindo porque o Lula foi fazendo um governo bom? Não, porque o mundo inteiro estava explodindo de euforia. Tanto que isso aí foi o pré-crise, né? A gente veio de 2001 até 2007 num período de empolgação total. Porque nós vivemos uma crise também no final da década de 90, 98, 99, sim, ali o Brasil estava... Isso, mas o Brasil naquele momento em relação ao mercado era muito... instável também, né? Era muito pouco líquido, essa é a grande verdade. Então assim, hoje em dia você tem um mercado muito mais líquido, um volume negociado muito maior, as cotações são muito mais justas, tá? Mas até pegando aquele gancho, o dólar de fato veio lá de 2002, quando teve o pico ali no primeiro governo Lula, até o 2007, 2008, naquele ritmo de decrescimento, porque o mundo inteiro estava eufórico, estava de fato preparando para uma crise, estava todo mundo... É o que está acontecendo agora, tá? É uma coisa muito curiosa perceber que lá nos Estados Unidos, tem alguns amigos nos Estados Unidos que estão falando, cara, tô vendo uma euforia, tá todo mundo feliz, tá todo mundo torrando dinheiro, tem gente que eu vi... iPhone para todo quanto é lado. Então assim, isso é muito claro pra gente que isso é um cenário de bolha, né? Pessoas que não deveriam estar com muito recurso, estão ganhando dinheiro, estão torrando dinheiro, ou seja, é um cenário de bolha, vai ter que ser ajustado. A gente vê o valor dos imóveis nos Estados Unidos, eles não tiveram a mínima em 2008, né, durante a crise, outubro de 2008, que foi de fato a mínima das bolsas, não, ele foi até a mínima em 2011, tá? E agora está nas máximas. E é um fato muito curioso sobre os Estados Unidos também, pegando esse gancho, porque tem tudo a ver com o dólar, né? Está tendo a maior taxa de flipagem de imóveis. O que é flipagem? É você comprar e vender em menos de 12 meses, desde 2007, desde o pré-crise. Então, assim, lá está muito claro que está num cenário de bolha, está num cenário de explosão, de euforismo, um pouco mais controlada, porque nos últimos 11 anos atrás, a gente passou 10 anos atrás... Pela mesma situação praticamente, né? Era uma bolha imobiliária também, né? Exatamente. Lá foi um pouco diferente do que está acontecendo agora, né? Lá em 2008 foi um excesso de crédito para pessoas que não mereciam ter acesso a esse tipo de crédito. Então você via pessoas que tinham
Uma casa, pegava aquele imóvel, colocava como garantia, pegava o empréstimo. Mas a pessoa pegava aquele dinheiro, comprava outra casa, levava essa casa para o banco, pegava mais o empréstimo e a pessoa se alavancava. Quando você via, a pessoa tinha 5 casas, mas na essência tudo era garantia bancária, enquanto na essência ela só tinha uma casa. Tá? Então a gente tem alguns cenários de instabilidade, como a gente viu naquele gráfico, que a gente tem que entender o que pode acontecer. Nesse momento, a gente está tendo um dólar em patamares da instabilidade do Lula no primeiro governo. Não por questão eleitoral, porque os Estados Unidos estão se preparando para uma pré-crise, estão subindo as taxas de juros, e aqui está uma taxa de juros muito baixa. Então os investidores começam a tirar o dinheiro daqui e começam a levar lá para fora, vender real e comprar dólar. Isso é muito natural, muito tranquilo. Tá? A gente tem também, eu selecionei um gráfico legal, até para pegar esse gancho de crise, o pedido de seguro-desemprego. Isso tá? que a Vitória está soprando aqui para mim agora, que já está preparado lá. Vamos mostrar o Esse é um gráfico seguro-desemprego legal. aí, mas não é o brasileiro, né? Bom, até para explicar para vocês rapidamente, o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos é um fortíssimo termômetro de como vai a economia. Tá? Quão menor, né, é o pedido de seguro-desemprego, significa que tem mais gente trabalhando, ou seja, pessoas desempregadas pedem, né, o seguro-desemprego até ela se realocar no mercado. O que a gente vê? Todos aqueles picos ali, que teve o quê? Pico de pedido de seguro-desemprego, ou seja, muita gente foi demitida. Muitas empresas demitiram. Todos esses picos são crises financeiras, tá, a nível mundo que afetaram diretamente os Estados Unidos. Em vários períodos, né? Em várias décadas. Sim, né? A gente vê ali um gráfico desde 66. Né? E só para você ter uma ideia, todos aqueles pontos de pico foram crises, seja a crise asiática, a gente vê ali recentemente, né, um pouco antes ali daquele pico gigante que teve ali em 2008, 2009, né, foi por conta da crise, inclusive. Antes dele, foi aquela crise das empresas.com. Né? Então, assim, todos os momentos de crise, você vai ter aqueles picos no pedido de seguro-desemprego. Nesse momento, a gente está na mínima desde 74. Então, assim, com uma população muito maior, a gente está na mínima de pedido de seguro-desemprego, que normalmente, se vocês repararem, sempre que bate uma mínima, ele acaba explodindo para o alto. E é um termômetro muito claro, associado com a taxa de flipagem de imóveis, associado com o Banco Central norte-americano estar subindo taxa de juros, que eles só fazem isso em cenários, aliás, todos os cenários de crise, antes o Banco Central norte-americano subir os juros. Então, assim, são vários indicativos de que eles inteligentemente estão se preparando. Gostaria que o Brasil também estivesse se preparando. Não estamos, tá? Caímos juros por questões eleitorais, e vamos ficar à margem disso por conta do Banco Central norte-americano. O que eles vão fazer? Porque o Banco Central brasileiro dificilmente vai chegar agora e botar juros de novo para 12%. Tá? Robson Mendes, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Luna Carli, ela está fazendo uma pergunta que não tem a ver com dólar, mas no finalzinho eu faço para você, viu, Luna? Vamos aproveitar que o Kazan está aqui e ele tira essa dúvida que você está perguntando aqui na nossa live. E o Juliano Canali faz mais uma pergunta aqui. Vale a pena operar dólar futuro? O que é isso, meu Deus? Com certeza. Na realidade, o dólar futuro é um derivativo negociado em bolsa, tá? É mais um... É um ativo. Imagina que é o dólar comercial, só que ele é futuro, ou seja, é o dólar de final de mês. Você opera sempre esse dólar de final de mês, tá? É um ativo negociado em bolsa muito líquido e serve muito para proteger pessoas que normalmente fazem importação e exportação ou querem até viajar e querem se travar na moeda. Por quê? Eu não preciso comprar 20 mil dólares para me proteger. Eu posso comprar o nominal em dólar futuro. Isso é o quê? Eu ganho ou perco a variação que ele fizer. Exemplo, o dólar agora, para não ficar muito complexo... Mas aí eu pago hoje? Você não paga nem recebe. Você ganha ou perde a diferença de variação. Exemplo, só pegar valores redondos, vou comprar um dólar futuro por R$4. Uhum. Se amanhã ele for para 4,10, você ganha esses 10 centavos vezes a quantidade de contratos que você teve, você recebe isso em dinheiro. No dia seguinte ele voltou para R$4. Você devolve esses 10 centavos. Na essência, você ganha ou perde a variação dele. Tá? E a gente compra onde isso? Corretoras de bolsa de valores. Como se fosse uma de investimento e tudo mais. Como se fosse, não, exatamente. É a mesma, né? Isso, a corretora de bolsa de valores, como a XP Investimentos, a qual eu sou assessor. Você negocia facilmente, é um ativo simples, como uma ação, você compra e vende, é muito líquido. E quando eu quiser tirar? Você sai a qualquer momento? A qualquer segundo. Você pode comprar dólar agora e vender daqui a 1 segundo. Tá? Claro,
não vai ganhar nem perder muito se você fizer isso em segundos. Claro, você pode pegar algum movimento muito rápido e repentino, saiu uma notícia, é uma notícia ruim, né, sobre o Brasil, corre para comprar dólar futuro. É um ativo muito negociado em bolsa, tá? Então, assim, é recomendado para pessoas que querem especular, que é uma palavra que normalmente o brasileiro associa com coisas obscuras. Não, mas especular é você apostar. É uma coisa que todo mundo deveria ensinar, inclusive desde as crianças, a criança aprender a especular. Qual o momento melhor para eu comprar aquele produto, aquele biscoito, aquele suco ou qualquer outra coisa. Então, assim, e criam essa especulador imobiliário. Se não fossem os especuladores, o mercado não teria liquidez. E se o mercado não tem liquidez, é um mercado ruim, né? A gente já falou em outros vídeos, em outras lives, assim, tem que ter liquidez. Então, os especuladores não são pessoas ruins, não são pessoas com, tipo, Zorro, não é irmãos metralha. São pessoas... Não são super-heróis. E nem bandidos. São pessoas fundamentais para qualquer nicho econômico. É o que dá liquidez, é o que compra e vende, é o que negocia, é o que faz com que aquilo tudo tenha uma precificação muito melhor. Tá? Vinícius Araújo, lá de Paranaguá, acompanhando a nossa live aqui do massanews.com. 7 horas e 8 minutos agora, né? 7 horas e 8 minutos. Vamos responder a aluna Carly? Podemos sair um pouquinho do assunto? Claro, fica à vontade. Dólar? Pode mesmo? Claro, vamos lá. Então aqui, Luna Carly, sua pergunta será respondida, já que a gente está falando de bolsa, de investimento, de corretora. Tesouro Direto é uma boa opção? Sim, com certeza. Principalmente com as pessoas que têm pouco conhecimento, tá? É muito importante a pessoa entender que o Tesouro Direto, como a gente já falou anteriormente, é uma ferramenta de negociação direto com o Tesouro, né? Sem intermediários. É bacana para a pessoa que, quero botar um pouquinho todo mês, quero reservar aquilo, fazer a própria previdência, tá? Porque você, negociando com o Tesouro Direto, isso é muito importante também, você está comprando títulos públicos federais. Isso é, emprestar dinheiro para o Brasil, ponto. E o Brasil te remunera uma certa taxa. Você Rende mais que a poupança? Sempre. Principalmente... Claro, alguns títulos não indexados a câmbio em alguns momentos, mas a maioria esmagadora indexados a Selic, né, que é a nossa taxa de juros meta, ou CDI no caso, que é o que a gente de fato atrela a maioria dos títulos, vai render mais do que a poupança. Por quê? Por uma regra desde 2012, que a poupança só pode render no máximo 70% da Selic. Então, sempre vai render menos do que o título público federal, o pré-fixado, por exemplo. Então, assim... Vale a pena? Claro que vale a pena. Principalmente se você estiver informada no que você está comprando. Para também não sair comprando qualquer título, né? Tem vários tipos de títulos. Quer ficar bem informada sobre esse assunto? Tem a coluna no massanews.com toda semana, sempre aqui também no nosso Massa News Live On, que você tira as dúvidas também, né? Você claro. Pode virar assunto de coluna, pode virar assunto de live, e o dólar surgiu uma daí, sugestão né, dos telespectadores. Vocês podem mandar perguntas para a gente. Tem um e-mail, daqui a pouco o pessoal pode colocar na tela. Tá lá. dúvidas@kzn-ui.com, a gente responde ela, seja por e-mail ou seja, de repente, uma pergunta muito pertinente que muitas pessoas façam durante uma live, tá? Então a gente fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida relacionadas com investimento, dólar, franquias, o que vocês tiverem de assuntos relacionados com investimento para transformar dinheiro em mais dinheiro. Empreendedorismo? Com certeza. Tá aí, gente, é a chance, a oportunidade. Nunca se teve tantos empreendedores nesse nosso país como nós estamos vivendo esses últimos tempos. Você pode ser um deles e se você tem dúvidas, o cara aqui pode te ajudar, viu? Pode te responder tirar essa sua questão que às vezes embaraça os seus planos, mas que só falta uma forcinha ali para desembaraçar. Kazan, valeu, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Você participa com a gente sempre no massanews.com, nas nossas plataformas digitais. Tchau!